As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. Eu sou o Bruno Batista, esse é o Bruno Rison, e a gente vai falar um pouco dessa questão de soluções de infraestrutura, de desenho, para tentar buscar cidades mais sustentáveis, mais humanas, com uma mobilidade melhor. Se puder passar, só para a gente se apresentar bem brevemente. Bom, eu sou engenheiro civil, formado pela URGS, mas sempre, durante a minha formação, já fui bastante para essa área de transportes. Tenho mestrado também na mesma Universidade de Engenharia de Transportes, e durante minha graduação eu também estudei planejamento urbano na Holanda, na Universidade de Groningen. Então, desde essa época eu já fui me direcionando bastante para a mobilidade ativa, para temas com segurança viária, mobilidade a pé, para bicicleta. E hoje eu trabalho junto com o Bruno Rison no WRI Brasil, na equipe de mobilidade ativa. Então, a gente já desenvolveu trabalhos com várias cidades, a maioria no Brasil, mas também em alguns outros países, focando em diversas intervenções viárias, enfim. Só passar para o Rison se apresentar. Bom, então eu sou o Bruno Rison. A gente não só tem o nome parecido, mas uma trajetória muito parecida também. Também sou formado em Engenharia Civil pela URGS. Atualmente estou fazendo mestrado na mesma instituição. E também cursei durante um tempo fora, parte dos meus estudos, não na Holanda, mas na Itália. E então, essa é um pouco da minha trajetória, e a gente acabou trabalhando já há alguns anos juntos no WRI Brasil. Acho que seria isso. Para começar, então, um pouco do tema do que a gente quer discutir aqui sobre redesenho de vias e tornar as cidades mais humanas, a gente precisa também falar sobre algum plano de fundo sobre tudo isso que pode ajudar a
a gente compreender sobre o porquê também da necessidade disso, né? E o que mais a gente está atingindo quando a gente fala em tornar as cidades mais humanas, né? E um desses temas é justamente a questão da segurança viária, né? E a gente precisa entender um pouco do tamanho da problemática do que a gente está falando, né? Todo ano, então, a gente tem, em questão global, né, cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem devido a acidentes de trânsito em todo o mundo. Quase metade desses acidentes acontecem dentro de cidades. Isso dá um tamanho da importância de a gente estar falando sobre isso sempre muito junto às cidades, né, o porquê que a gente precisa adaptar as cidades também para torná-las mais seguras. 93% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, que também é o nosso caso. E todos os anos, entre 20 a 30 milhões também acabam sendo feridos devido a acidentes de trânsito. Eu confesso que esse dado, eu acho que ele está desatualizado, acho que ele já está em 40, 50 milhões. E mais da metade dessas fatalidades também ocorrem com usuários vulneráveis. Então, pedestres, ciclistas e motociclistas, né? Os acidentes também, dando um agravo também sobre o que a gente está falando, são a principal causa de mortes entre jovens de 5 a 29 anos, isso no mundo. Mas quando a gente também olha para o contexto brasileiro, a gente já tem que acidentes de trânsito são a segunda principal causa de mortes por causas externas dentro do nosso país, né? Quando a gente olha também o recorte para essa faixa etária, dentro do plano de Dante, eu acho que tem essa informação, também é a segunda principal causa de morte para essas faixas etárias, né? Pessoas também... Voltar só um minutinho. Pessoas de origens socioeconômicas mais baixas também são mais afetadas por conta disso, justamente por muitas vezes não ter acesso a uma infraestrutura mais segura nos locais onde elas moram, não ter um acesso a um transporte público mais seguro ou de qualidade, e acabam muitas vezes ficando expostas aos riscos de acidentes, ou precisam viajar a distâncias maiores, também aumentando a sua exposição à sinistralidade, né? Pode passar. Então, muitas vezes a gente tenta associar esse número para trazer um pouco mais a realidade, que muitas vezes a gente tem a grandeza desse número, muitas vezes associado à ideia de que a gente tem uma queda de avião por dia, né, que chega nesse número de fatalidades que a gente tem. E sempre que a gente fala sobre uma queda de um avião, a gente entende a gravidade, né, o tamanho da problemática, isso se torna um pouco mais palpável. Então, só uma analogia para a gente tentar entender o tamanho do problema que a gente está lidando. Dentro do Brasil, então, na última década, a gente somou aí 380 mil mortes devido a acidentes no trânsito, né? Os números ali estão um pouco difíceis de ver, mas a gente teve uma queda, a gente vê uma queda aí da última década, que saiu de um patamar de 42 mil mortes por ano, para agora cerca de, tá ali 29, mas se eu não me engano, saiu o último dado do DataSUS de 2020, e subiu novamente um pouco o número de fatalidades. Então, isso também cria um ponto de atenção e da necessidade de a gente voltar a tratar esse assunto com uma seriedade maior, porque a gente está conseguindo diminuir, mas a gente precisa de um esforço muito maior, porque a gente está num patamar muito grande ainda de fatalidades, né? Então, isso também acaba associando a um custo financeiro, né? Já que a gente acaba tendo aí esse dado bastante antigo, mas a gente vê o tamanho da grandeza dele, de 39 bilhões aí, por ano de custos sobre as fatalidades e feridos no trânsito. Também não só pessoas feridas, mas não só fatalidades, mas acabam também deixando muitas pessoas feridas, né? E quando a gente tem uma questão de invalidez por conta disso, a gente também tem um impacto em um lado social muito forte, né? As pessoas perdem o emprego ou têm dificuldade de conseguir a voltar ao seu emprego. E aí a gente também tem outros lados que a gente pode explorar, a dificuldade de muitas vezes a pessoa que se acidenta, muitas vezes tem um perfil do homem se acidentar, e muitas vezes a gente ainda tem a realidade no Brasil do homem ter um papel fundamental na renda de muitas famílias. Então isso também acaba deixando que muitas famílias também ficam expostas a isso. Então a gente tem um grande... isso acaba se esparramando muito ainda dentro da nossa realidade de Brasil, né? Dados aí também, quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente vê que a gente está com um problema sério aí, né? A gente compara com a Noruega, o Brasil tem 6,3 mortes, com a Argentina a gente tem 1,2
acho que ali seria um pouco mais ainda, porque acho que esse dado está um pouco desatualizado ali, mas a gente tem ainda números muito maiores de mortes do que diversos outros países, né? Então, a gente precisa tratar do tema de acidentes de trânsito como uma questão de saúde pública, né? A gente já falou aqui de fatalidades, feridos, questão de trabalho, financeiro. Então, a gente tem um grande problema em que os acidentes de trânsito acabam ocasionando em diversas áreas, né? Então, aqui só como exemplo de comparação, né, a OPAS convoca líderes para pôr fim à tuberculose nas Américas até 2030, em que ali a gente vê um número nas Américas de 23 mil fatalidades por ano. E aqui a ideia não é fazer um comparativo, né? Se nas Américas a gente tem um problema da tuberculose de 23 mil fatalidades por ano, a gente está falando só dentro do Brasil, aqui a gente tem 30 mil mortes por ano de acidentes de trânsito. Então, isso é uma questão de saúde pública, atinge muitas esferas e a gente precisa tratar isso com a devida seriedade, né? Então, é importante a gente tentar compreender, então, por que esses acidentes acontecem, né? Os acidentes eles acabam sendo consequência de um conjunto de probabilidades e de fatores envolvidos. Então, a gente tem como exemplo quando um carro acaba atropelando um pedestre, né? Qual é o fator que pode estar causando isso? A gente tem vários fatores que podem estar envolvidos, né? Atenção do motorista, atenção do pedestre, questão de geometria, questão veicular, visibilidade, pavimento, questão ambiental. Então, a gente tem vários fatores que podem estar influenciando e cada um desses fatores tem uma probabilidade também de estar eventualmente falhando ou não funcionando bem, né? Pode passar? Então, eu gosto muito dessa analogia em que a gente faz um exemplo, né? De uma forma simplificada para a gente conseguir tentar compreender um pouco melhor. Então, a gente pode imaginar que existe uma probabilidade de 10% de um motorista não estar prestando atenção suficiente no momento em que um pedestre está realizando uma travessia, né? Então, aqui a gente tem ali 100 quadradinhos, que são 100 momentos diferentes no tempo, e a gente tem 10 deles em que o motorista não está prestando atenção. Pode passar? E a gente tem também 5% de probabilidade em que um pedestre não está prestando atenção. Então, dos 100 quadradinhos, a gente tem 5 desses quadradinhos em que o pedestre não está prestando atenção. Quando a gente olha eles lado a lado, a gente vê que cada quadradinho ali seria o mesmo momento para o motorista e para o pedestre. Enquanto a gente não tiver os dois falhando e não está prestando atenção, a gente está evitando, né? Porque ou o motorista vai ver que tem um pedestre atravessando e vai conseguir evitar, ou o pedestre vai ver o condutor e vai conseguir evitar, né? Porém, a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente tem diversos fatores influenciando dentro da sinistralidade, né? Então, cada um desses fatores tem lá a sua probabilidade também de poder estar falhando, né? A sua questão de ter algum erro. E o que a gente pode fazer é justamente trabalhar sobre cada um desses diversos fatores, sempre buscando diminuir a probabilidade de cada um deles poder falhar. E quando a gente olha eles em conjunto, né, a gente tem essa sequência de que se um falha, o outro pode evitar, e assim por diante, né? Então, ali no exemplo, a gente teria que 2 deles falharam e, pela atenção do pedestre, conseguiu ser evitado um acidente. Então, à medida em que muitas vezes a gente tem que cada vez mais problemas vão acontecendo, isso pode tanto fazer com que um acidente ocorra, quanto uma questão de a severidade desse acidente também aumentar, né? Então, a gente tem que buscar trabalhar sobre todos esses fatores para conseguir diminuir a possibilidade de um acidente ocorrer e também da severidade desse acidente ocorrer. Então, aí que a gente começa a falar sobre a ideia de sistemas seguros, né? A ideia é que o sistema seguro ele busca que nenhuma morte ou lesão grave seja aceitável dentro do nosso sistema de transporte, né? Então, vou passar aqui por ideias de alguns conceitos, princípios, e aí a gente vai falar sobre como isso tudo se relaciona com uma estratégia. Oi? Pode. Uhum. Uhum.
Perfeito. Bom, eu posso só repetir um pouco aqui, ele tinha comentado da ideia de que já estão mudando essa nomenclatura de utilização, de não utilizar acidente, mas sinistros, né? Porque o acidente, eu acho que ele dá justamente essa ideia de que é algo inevitável, né? Então, a gente pode mudar essa ideia para usar sinistros, de que a gente tem possibilidade, sim, de conseguir evitar que isso aconteça, né? Perfeito. Então, dentro da abordagem do sistema seguro, ela reconhece que a segurança no trânsito como resultado da interação entre vários componentes que formam um sistema dinâmico que influencia a maneira como as pessoas viajam e se comportam nas estradas e vias e, portanto, seu nível de exposição a uma colisão, né? Pode passar. Então, a ideia dos sistemas seguros, e que também é chamado de visão zero, né? A visão zero é a marca, né, que foi dada também para o sistema seguro. Ele é um movimento global para eliminar mortes e lesões graves relacionadas ao trânsito a partir de uma abordagem sistêmica da segurança viária, né? A premissa, então, é essa que eu comentei, de que entender que mortes e lesões graves são inaceitáveis e são evitáveis, justamente como esse comentário de a gente mudar essa ideia da nomenclatura de acidentes para sinistros, né? Isso foi implementado pela primeira vez como política na Suécia, né? E aí foi disso que veio da ideia do sistema seguro, que eles chamaram como conceito de visão zero, né? Essa ideia de não aceitar mortes dentro do sistema de trânsito. Pode passar. Então, ela é baseada na aceitação do erro humano, né? A gente sabe que os humanos vão cometer erros, eu vou entrar nos princípios logo em seguida. Os acidentes de trânsito, então, não podem ser completamente evitados, mas a gente pode garantir, sim, que esses acidentes não resultem em mortes ou feridos graves. Então, esses são os princípios de um sistema seguro. A gente entender que os humanos vão cometer erros, que os humanos são vulneráveis a lesões, a responsabilidade deve ser compartilhada, nenhuma morte ou lesão grave é aceitável, e a gente ter abordagens proativas e não só reativas, né? Então, o primeiro, abrindo eles um pouco, né, a gente sabe que as pessoas vão cometer erros, a gente pode ter uma infraestrutura, uma sinalização, uma educação muito bem posta e em prática, mas a gente sabe que, eventualmente, erros vão acontecer, faz parte da nossa natureza, né? Então, a gente sabe que as pessoas cometem erros e isso pode levar a acidentes de trânsito. A premissa básica, então, que a gente tem que ter é de que erros humanos e distrações são inevitáveis, mas as mortes e lesões graves não. Aquela ideia de a gente tem vários fatores, a gente pode ir tratando eles para diminuir a possibilidade de erros maiores e consequências mais graves acontecerem, né? Humanos são vulneráveis, então o nosso corpo não é preparado para uma colisão com veículos, né, a velocidades maiores. Só volta ali um minutinho. Esse aqui é uma imagem para tentar fazer uma analogia aí com essa ideia, em que isso foi feito por um artista plástico, se eu não me engano, da Nova Zelândia, eu sempre me esqueço se é do Canadá ou Nova Zelândia, enfim, em que eles fizeram como deveria ser um corpo humano para conseguir resistir a uma colisão a 30 km por hora com um veículo, né? Então, teve toda uma mudança do corpo para a gente conseguir sustentar esse tipo de impacto, né? Mas não é a nossa realidade. Então, a gente sabe que a gente é vulnerável às colisões no trânsito. E isso, muito justamente, está muito relacionado à ideia da velocidade. E a gente tem uma percepção sobre a velocidade muito ruim, né? Então, a gente tem que... Essa imagem também é foi feita uma ilustração sobre a gente teria uma via, como a gente vê uma via, né? Então, a gente tem a calçada, tem o leito viário, tem a travessia de pedestres, mas o que muitas vezes acontece é que a gente sabe que, justamente pela exposição que a gente tem sobre a velocidade, né, isso acaba sendo quase uma sentença de morte, a gente está exposto a esse risco nas vias, né? Então, a tolerância do corpo humano ao impacto de um acidente de trânsito é bastante limitada, né? E por isso que a gente precisa muito falar sobre questões de velocidade quando a gente trata do tema de segurança no trânsito. Outra questão é sobre a responsabilidade ser compartilhada, né? Então, aqui também, juntando com a ideia de velocidade, a gente não pode projetar uma via ou definir limites de velocidade para uma via em que a gente tem uma que, em Washington, a gente tem a 64 km por hora o limite,
e outra aqui no Rio de Janeiro, num local em que a gente tem um trânsito intenso de pessoas, bastante comércio, ter o mesmo limite de velocidade, né? Então, muitas vezes a gente fala só sobre as pessoas que não estão atravessando na faixa ou que estão cometendo uma irregularidade, mas a gente precisa entender que a responsabilidade tem que ser compartilhada sobre todos aqueles que têm algum tipo de influência sobre o sistema, né? Quem planeja, quem faz a manutenção desse sistema, quem implementa, e também os usuários e todos os outros que estão envolvidos, né? Então, existe uma responsabilidade compartilhada entre as pessoas que planejam, projetam, constroem e gerenciam, que usam as vias e os veículos e que provêm cuidados pós-acidentes para evitar mortes e ferimentos graves no trânsito. Um vídeo que também ilustra essa ideia de que quando a gente fala sobre não ser aceitável mortes dentro do trânsito, né? Afinal, a gente está falando de vidas e toda vida é uma pessoa e que é próxima de alguém, é uma amiga de alguém, é um familiar de alguém, né? Não sei se está funcionando o vídeo aí. Ah, beleza. Acho que não vai ter som, né? Mas tudo bem. Probably 70. Can you send 70? Pode só dar um pausezinho. Actually, this is what 70 people looks like. Não sei se tu consegue clicar. Bom. Tá, não, a ideia do vídeo era só o seguinte, né? O cara chega e entrevista alguém e pergunta quantas mortes tu acha que seriam... morrem 70 pessoas, eu acho, na nossa cidade aqui, e quantas mortes tu acha que seria um número aceitável, né? Acho que ele fala 200 e ele fala 70 daí, né? Afinal, tinham 200 que morrem, ele falou, acho que 70 seria aceitável. E daí ele pede para 70 pessoas entrarem ali, para ele entender o que é esse número, e dentro dessas 70 pessoas tem a família dele, né? E aí depois ele pergunta quantas mortes, então, tu acha que seriam aceitáveis, e o cara aí fala 0, né? Afinal, tem a família dele ali no meio que pode estar dentro desse número aceitável que a gente está falando, né? Pode passar para o próximo. Então, não deve existir uma negociação da segurança em prol de um melhor fluxo, né? Afinal, a gente está falando de vidas aqui. Pode seguir. E aí também a questão de abordagens proativas e reativas, né? A gente tem sempre muito a questão de reatividade, então a gente vai tratar pontos críticos, a gente vai tratar onde as pessoas estão morrendo, mas para isso a gente precisa que as pessoas morram, né? Para a gente conseguir tratar. E muitas vezes o que acontece é a gente faz um projeto novo, ou a gente vê que alguns acidentes estão acontecendo, mas aquilo ainda não está com uma gravidade muito grande, alguma coisa assim, e a gente consegue identificar, sim, se tem problemas dentro do nosso sistema, para a gente conseguir tratar isso antes que uma morte aconteça, né? Então, ali a gente tinha uma imagem anterior ali, que era lá em São Paulo, que o Batista vai falar depois, que é da Joel, lá em São Paulo, em que tinham muitas pessoas andando sobre a via, então aquilo as pessoas ficam expostas, e eventualmente alguém pode atropelar alguém ali, né? Então, por que não já disponibilizar um espaço melhor para essas pessoas, ter um espaço mais seguro e evitar que esse tipo de acidente aconteça, né? Então, resumindo, né? Pessoas são vulneráveis a erros, o corpo humano é vulnerável ao impacto, então a gente precisa de um sistema de mobilidade que crie um ambiente que perdoe e minimize as possibilidades de um acidente grave ou fatal acontecer em consequência desse erro. Aqui só exemplos de outros conceitos de sistemas seguros que fizeram em outros países. A gente vê que vários têm essa ideia de visão zero, né? Que também é muito conhecido por visão zero, então vários utilizam essa nomenclatura também. E aqui só uma exemplificação lá da Suécia, que foi o primeiro que implantou isso, né? A gente vê que ao longo dos anos, lá quando foi implementado na década de 90, ali, a gente teve uma queda bastante brusca também da número de fatalidades dado a implementação desse novo conceito de como ver e planejar o sistema de transporte. Então, dentro dos sistemas seguros, a gente tem esses 8 princípios também. Pode passar. E que dentro dessas áreas de ação, volta um minutinho, a gente tem que conseguir trabalhar sobre todas essas áreas de ação para a gente conseguir implementar um sistema seguro, né? E a gente vai falar aqui sobre uma estratégia que busca fazer isso e busca trazer como redesenhar nossas cidades e torná-las mais humanas, e também para a gente justamente conseguir evitar que as pessoas morram e trazer mais conforto e segurança para todos,
através da área de atuação de 3 principais dessas áreas aqui, que seriam de desenho de ruas e engenharia, melhoria das opções de mobilidade e a gestão de velocidade, que isso vai perpassar, então, a ideia do conceito de ruas completas. E aí eu vou passar para o Bruno Batista agora continuar. Beleza, beleza. Bom, pessoal, então, depois dessa contextualização, super importante, né, trazendo toda essa problemática da segurança viária, como Visão Zero e o conceito de sistemas seguros ajuda a gente a encarar esse problema, a gente vai trazer o conceito agora de ruas completas para propor uma mudança, para mostrar de que forma a gente pode começar a enxergar as nossas cidades de uma maneira diferente, de uma maneira que mude o comportamento e as escolhas das pessoas. Então, bom, não sei se quem aqui conhece o conceito de ruas completas, muitas pessoas eu sei que sim, que já trabalhamos juntos, inclusive, mas o conceito de ruas completas, primeiro eu vou começar trazendo uma definição bem formal, se puder passar para o próximo slide. São ruas planejadas para promover o uso equilibrado e democrático do espaço urbano. Elas devem melhorar a acessibilidade dos usuários, ser positivas para o meio ambiente, promover deslocamentos a pé e de bicicleta, e facilitar a integração com o transporte público e contribuir para a segurança viária. Bom, eu sempre gosto de definir com as minhas palavras, eu gosto de dizer que uma rua ela se torna mais completa à medida que ela começa a atender com mais conforto, segurança e acessibilidade todas as demandas que existem nela. Então, cada rua, né, cada caso é um caso. No momento que tu olha para uma rua específica, tu vai ver que nessa rua existem demandas específicas das pessoas que passam por ali, que permanecem ali, e que tu precisa atender essas demandas, com conforto, segurança, acessibilidade. À medida que tu consegue fazer isso, tu vai tornando a rua mais completa. Então, basicamente, foca nessa questão da distribuição democrática do espaço público. Se puder voltar no slide de antes, mostra como são uma grande maioria das vias nas nossas cidades, né? Onde a gente tem muitas vezes 70%, 80% da calha viária dedicada para os veículos motorizados, e muitas vezes a gente tem menos de 20% só de espaço dedicado a outros usuários, sejam eles pedestres, ciclistas, ou transporte coletivo, etc. Enquanto uma rua completa, passando para o próximo slide, seria uma rua em que tu distribui esse espaço mais democraticamente, né? Distribuindo esse espaço entre as pessoas que utilizam o transporte coletivo, entre os veículos motorizados, entre o usuário de bicicleta, entre os pedestres, e também colocando vegetação, iluminação para todos os usuários, muitas vezes colocando mobiliário urbano de qualidade. É pensar a rua como um todo, né? Não só de meio fio a meio fio, mas de lote a lote, né? Bom, é importante ressaltar que esse conceito ele está diretamente relacionado, é um conceito que a gente trouxe, começou a trabalhar no Brasil, acho que faz 5 anos, mais ou menos, que se fala desse conceito bastante aqui, mas ele já existe vai fazer quase 20 anos, acredito, surgiu nos Estados Unidos, mas no Brasil ele está diretamente relacionado também com muitas coisas que estão escritas na Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Daí eu trago aqui essa imagem da pirâmide invertida da mobilidade, né? Só para reforçar que sempre quem deveria ter mais prioridade nas ruas são primeiro os pedestres, depois a bicicleta, outros modos ativos, seguido pelo transporte público, transporte de carga e, por fim, o transporte individual motorizado. Mas a infraestrutura que a gente tem nas cidades não reflete essa ordem de priorização, né? Então é um pouco disso que a gente busca mudar no nosso desenho para tentar fazer com que o desenho das nossas cidades atenda o que está escrito nessa política que deve guiar, né, o jeito que a gente pensa as nossas cidades. Na prática, sim, né? Mas é uma lei brasileira, né? Que a partir do Estatuto das Cidades é uma lei que existe e que deveria ser mais seguida. Mas na prática, no comportamento e no imaginário das pessoas, muitas vezes está invertida, né? Exato. Bom, e indo nesse seu comentário, como que é o contexto atual da mobilidade urbana no Brasil? A gente tem as vias pensadas exclusivamente na classificação funcional delas, a gente não pensa no uso delas, a gente pensa se a via é arterial, coletora, local, a gente pensa que em vias que são focadas exclusivamente em carros, em fluxo, né? Até é interessante estar falando aqui
eu como engenheiro, entre engenheiros de transporte, a gente aprende muito nessa questão de focar muito no fluxo, né? E não nos demais modos. E a gente aprende não, né? A gente vê que as ruas na prática não são seguras para grande parcela dos usuários. Enquanto esse conceito de rua completa buscaria uma cidade onde a gente tem vias que consideram as funções e o contexto urbano delas, que foca também na segurança e no conforto de todos os usuários, e que também pensa num sistema mais interconectado de transporte, né? Em que a pessoa pode daqui a pouco fazer uma viagem parcialmente de bicicleta, depois utilizar o transporte coletivo, chegar e fazer um trecho a pé, por exemplo. Então, como essas ruas com foco nas pessoas, com foco em todos os usuários devem ser? Reforçando, né, alguns conceitos, elas devem ser acessíveis, devem ser confortáveis, seguras, mas também interessantes, devem ser lugares agradáveis para a pessoa se sentir motivada e convidada a passar por ali e aproveitar esse espaço. E aí, eu trago uma pergunta para vocês, de qual dessas duas ruas aqui que eu vou descrever tem maior potencial para ser completa, para ser uma rua completa. Um primeiro exemplo, que é uma rua menor, de acesso local, que tem um alto fluxo de pedestres, porque ela é uma saída de estação de transporte coletivo de alta capacidade. Dá para ver um monte de pedestres caminhando no meio da rua. E o segundo exemplo, uma grande avenida que tem corredor de ônibus, que tem um alto fluxo de pedestres, que tem um uso misto com, enfim, carros, veículos individuais, táxis, etc. Qual dessas ruas teria maior potencial para ser uma rua completa, na opinião de vocês? Não sei se alguém tem alguma opinião a respeito. Não? Oi? Legal, legal. Se puder passar, então, a resposta é tipo uma pegadinha, na verdade. A resposta é que são as duas. Gostei que muitas vezes as pessoas apontam, geralmente a segunda e tal, mas a verdade é que é exatamente isso, são ambas. Basta a gente observar a vocação dessa rua, o que a gente precisa fazer na infraestrutura para ela, e se a gente conseguir atender isso, a gente vai fazer com que essa rua se torne mais completa. Então, isso é importante, essa pergunta, justamente para quebrar esse conceito quando a gente fala em ruas completas. Muita gente que tem esse imaginário de que precisa ter ciclovia, de que precisa ter corredor de ônibus, de que precisa ter todas as infraestruturas. Isso não é verdade. Tu pode ter uma rua completa, muitas vezes uma rua residencial, local, não tem necessidade de ter uma ciclovia, por exemplo. Tu pode muito bem ter um trânsito compartilhado, com baixas velocidades, com segurança, e que vai ser uma infraestrutura que não é necessária. É importante tu colocar a infraestrutura adequada e prioritária no lugar adequado. Então é isso, essa questão de pensar todos os aspectos da via, né? De novo, de lote a lote, planejar a rua, pensando a calçada, pensando todas as faixas da calçada, como o Edu da acessibilidade comentou. Eu acho que eu vou falando e vou indo para lá, né? Enfim, pensar todas as outras infraestruturas também. E agora, já para ir para a parte mais prática, a gente traz alguns exemplos, primeiro nacionais e depois internacionais. Começando por aquela rua, a que eu comentei, que é uma rua com baixo fluxo de carros, mais local, mas com bastante concentração de pedestres que saem de uma estação de trem. Essa rua em São Paulo, Rua João Carlos Borges, e se puder voltar. E ela tinha um número muito grande de pedestres sempre que parava um trem da CPTM lá em São Paulo. E um fluxo baixíssimo de carros. Então os pedestres já meio que se apropriavam da rua. E o que a cidade fez para reconhecer esse fluxo e dar mais espaço? Fez esse alargamento de calçada que aparece dos dois lados. Então fez um estreitamento da faixa, reduziu a velocidade para 20 km por hora, só colocou balizadores e tachões e fez uma pintura de forma a garantir um espaço adequado para esse alto fluxo de pedestres. Foi uma intervenção que aconteceu em 2017, bem pequena, de 150 metros, custo de aproximadamente R$60 mil. Foram feitos questionários de percepção com os passantes na via e teve uma aprovação de 92%. E a obra ali diz que será implementada de forma permanente em 2020, mas ainda não foi. Hoje em dia já está bem necessitando manutenção, mas a ideia é que eventualmente a prefeitura
estenda com infraestrutura física essas calçadas e faça com que sejam calçadas bem mais largas para esse alto fluxo de pedestres que existe. Isso é só um exemplo de que, assim, outra coisa importante, que quando a gente fala do conceito de ruas completas, é legal falar, antes de passar de volta para o Rizon, que a gente usa muito, né, esse conceito legal porque ele tem um apelo político interessante. Ele é um conceito que funciona muito de tu vender para o tomador de decisão, para o gestor, vamos executar a nossa rua completa. Na verdade, não existe assim, não é vou fazer essa rotatória, vou fazer essa lombada, colocar essa lixeira que faltava e agora a rua se tornou completa, né? Não, é uma coisa, é uma escala, na verdade, né? É um conceito que ajuda a gente a comunicar, a fazer essa parte de se comunicar internamente, né, na gestão, mas também com a população. Mas é uma escala na prática, né? A gente tem, pouco a pouco a rua vai se tornando mais completa. Então, todos esses exemplos que a gente traz são exemplos de mudanças, de redesenho viário, né? Pensando em cidades mais humanas, que foram deixando as ruas um pouquinho mais completas. Agora eu vou passar para o Rizon falar uns outros exemplos. Pode voltar ali. Aí. Acho que também, só complementando o que o Bruno estava falando, isso acho que como estratégia, eu acho que isso é super importante, assim, de a gente ter justamente esses conceitos para a gente conseguir ver alternativas de implementar, né, essas modificações que são, querendo ou não, uma quebra de paradigma, né? Semana passada eu estava com a Ana em Caxias, né, a gente estava falando justamente sobre isso, de como a gente precisa estratégias, né, para conseguir diminuir esse custo político de a gente fazer essas modificações, né? E tanto é que a gente vê na própria apresentação aqui, a minha parte da apresentação sobre segurança viária e etc., ela tem um viés muito mais duro sobre o que a gente está falando. E eu acho que dentro desse ambiente aqui, a gente até consegue se comunicar melhor sobre a complexidade, a questão probabilística dos fatores envolvidos e etc. Mas quando a gente comunica isso com o público, com a sociedade geral, a gente tem uma dificuldade maior de compreensão e até de atratividade sobre o que a gente está falando de segurança viária, né? Então, por isso que é importante a gente conseguir ter essas estratégias e conceitos diferentes para conseguir buscar tornar o tema mais atrativo, essas modificações mais atrativas e a gente conseguir implementar tudo isso, né? Só volta sem esse textinho ali do lado. Essa aqui é uma intervenção que foi feita lá em torno do Hospital Albert Sabin, em Fortaleza, que eles implementaram várias alterações ali em vias no entorno desse hospital, para conseguir tornar a vida do pedestre, das pessoas que ficam por ali, porque tinha muita gente que tinha que acessar o hospital, os familiares que ficam ali em volta, e que ficavam as pessoas muito expostas e sem uma infraestrutura mais adequada, né? Então, ali eles implementaram várias extensões de calçada na entrada dessa área, melhorando, né, o espaço para o pedestre, diminuindo distâncias de travessia, melhoraram as calçadas, ali removeram parte do estacionamento oblíquo que tinha para tornar a calçada um espaço mais qualificado para conseguir acolher e deixar com mais conforto os pedestres que passavam por ali. Pode passar. E aí ali a gente vê alguns dados, algumas métricas que foram coletadas sobre essa intervenção, né? Então, teve redução de até 67% nas distâncias de travessia. Quando a gente reduz a distância de travessia, a gente está reduzindo a exposição do pedestre, né, durante uma travessia para não a exposição a uma colisão. E tem dados aí que mostram que cada metro de redução na travessia está associado até uma redução de 6% na chance de um atropelamento acontecer, né? Redução aí das velocidades médias dos veículos que passavam, 86% menos pessoas caminhando fora das infraestruturas de pedestre, e só 2% das pessoas se sentiam muito seguro antes, né? E depois da intervenção ter sido completada, isso pulou para 88%, né? Então, eu acho que isso também é uma estratégia interessante de sempre que a gente implementa projetos dentro das cidades, coletar essas métricas de não só de acidentes, porque acidentes a gente tem essa questão de ter que esperar o acidente acontecer, tu vai esperar 6 meses, 1 ano para tu conseguir comunicar para a população o que aquilo teve de benefício, né? Então, essas pesquisas com as pessoas dali, conseguir ouvir a comunidade local, as pessoas que estão ali, das melhorias que eles querem, das melhorias que esse projeto conseguiu trazer, isso é super importante para conseguir
que esses projetos sejam mais bem aceitos e, assim por diante, conseguir implementar isso cada vez mais. Pode passar. Esse aqui é em Santana, no bairro Santana, lá em São Paulo. A gente vê as imagens ali de antes, tinham interseções relativamente ok, né, se a gente olhar por um lado, mas aconteciam muitos acidentes nessa região, que é uma região com um comércio muito intenso, então tem uma circulação de pessoas bastante grande. Então foi feita uma intervenção de caráter temporário, né, então com só a utilização de materiais, à base, foram usados tintas à base de cal, e que um dia ali com água sai facilmente, mas que já deu para ver, testar, né? Isso também é importante, conseguir testar essas intervenções, testar as modificações que estão sendo propostas, para ver se isso funciona, para ver como é que as pessoas se sentem. E a partir daí, lá deu super certo, o pessoal conseguiu fazer essa testagem das modificações, pode passar, e a partir daí a CET foi lá e conseguiu implementar de forma mais permanente, né, porque ainda saiu só daquelas tintas temporárias de uso diário, mas conseguiu implementar com uma sinalização mais formal aí, as modificações que foram propostas, né. Essa aqui é outra intervenção lá em Fortaleza, no Dragão do Mar, que é num centro cultural e comercial, tem vários bares e festas e um centro comercial e cultural junto. A gente tinha essa imagem do antes e a intervenção que foi proposta, já que ali tinha um fluxo de pessoas muito grande, à noite as pessoas ficavam muito expostas e tudo mais. Foi feita toda essa modificação nessa área, em que eles conseguiram resultados super interessantes, né? 32% se sentiam seguros, depois a intervenção subiu para 86%, 91% de menos de pessoas caminhando sobre o leito viário, né? Porque então melhorou a infraestrutura dedicada, redistribuiu esse espaço para as pessoas, né? 34% de mais pessoas caminhando por essa região, então isso também conseguiu atrair mais pessoas, o que isso também é interessante. Muitas vezes a gente fala, vai fazer uma intervenção, a gente tem resistência de algumas pessoas, então, de comércio, algumas coisas, então tem intervenções que conseguem trazer mais pessoas, vão trazer mais clientes para essa região também, né? 30% mais pessoas paradas ali, então as pessoas acabavam frequentando e ficando mais nesses espaços. E aí eu vou passar de volta para o Batista. Legal. Aqui nesse momento a gente fica fazendo esse jogral aqui para passar por vários exemplos de diferentes esportes. Eu sempre esqueço de vir para cá, mas vamos lá. Esse aqui é um outro exemplo bem rápido, bem de menor escala, em Campinas, nessa Rua Custódio José Inácio, que ele aconteceu em frente a uma escola que tinha um problema de travessia, de espera dos alunos que os pais deixavam ali. E, enfim, foram feitos essas... rapidinho, só para comentar a foto, foram feitas as extensões de calçada com uma estrutura de madeira, junto com um parklet e pintada essa travessia, foi colocada também uma lombada, e esse espaço, esse parklet, ficou um espaço de brincadeira e de espera em frente à entrada da escola. Também foi feito um tratamento da interseção, próxima à entrada da escola, com pintura, com vasos, para diminuir esses raios de giro, né? Tornar mais seguro esse espaço onde passam muitas crianças. Bom, só alguns dados, aconteceu em 2019, a questão é que tinha muito pouco espaço para as crianças em frente à escola, as calçadas estavam bem precárias, teve esse tratamento de segurança viária, expansão bem pequena também, o custo foi de calçar essa seção aproximadamente 50 mil, mobiliário e madeira 2 mil, e também fizeram pesquisas com pais de alunos, e alunos teve 91% de aprovação. Ótima uma situação tanto dos estudantes como dos residentes. Então são exemplos menores, assim, de pequenas intervenções, mas que até buscando um pouco do que a Eveline comentou na última palestra da manhã, né, da importância de comunicar bem essas pequenas transformações e incentivar que elas se repliquem, né, que sejam projetos piloto para ser replicados e escalados. Outro exemplo, esse já de um projeto de maior porte, uma rua comercial no centro de São José dos Campos, Rua Coronel José Monteiro,
Não sei se vocês conseguem ver, mas nessa foto do antes ela era uma rua que tem um fluxo muito intenso de pedestres, muitas lojas, e era cheio de estacionamentos, muito estacionamento de moto, e todo o estacionamento foi removido. Então, toda a via foi feita em nível, com balizadores separando, e velocidades foram reduzidas, calçada foi alargada, e bastante mobiliário foi colocado lá, criando esses espaços de permanência. Uma coisa muito interessante, até dessa foto, antes de mudar o slide, dá para ver paraciclos, lixeiras ali também, mas são esses ombrelones, esses guarda-sóis, que a prefeitura fez um termo de cooperação com os comerciantes para eles cuidarem desses ombrelones. Então, inicialmente, alguns comerciantes se dispuseram, assinaram esse termo, se responsabilizaram por pegar todo dia e abrir, e no final do dia, quando fecha a loja, guardar. E daí, no fim, quando alguns comerciantes toparam, os outros comerciantes foram vendo que dava resultado e se interessaram também em fazer o mesmo. Então, no fim, hoje a via está cheia desses guarda-sóis, criando esses espaços que as pessoas podem ficar protegidas do sol, da chuva, em frente a vários comércios. Aconteceu em 2020, já foi um custo maior, quase 1.900.000 reais a obra, e teve uma ótima aceitação, especialmente dos comerciantes, né, que fizeram essa parceria que eu comentei. E agora, trazendo mais alguns exemplos internacionais, mas não de muito longe. Bom, o primeiro é dos Estados Unidos, é um pouco mais longe. Vou passar para ti. Esse é um exemplo, ele é bem legal, porque acho que ele tem uma história assim, interessante. Né? Então ele era uma avenida lá em Nova York, em que já tinham morrido 186 pessoas e 138 eram pedestres. Né? Então a gente tinha um problema aí de segurança, né? E a gente tinha uma via basicamente destinada a um usuário daquela via, que era o veículo motorizado individual. A partir daí, eles começaram a, então, tomar algumas decisões de modificações na infraestrutura presente nessa via, e com a utilização de implementação de infraestrutura cicloviária, melhoria das calçadas, redução de velocidade, eles conseguiram ir reduzindo, ação por ação, reduzindo a sinistralidade nessa via, até que eles chegaram lá no valor em que a gente falava da visão zero, de 0 fatalidades. Né? Então, lá no início, tinha lá pico de 24 fatalidades num ano, e foi conseguido chegar a 0 fatalidades. Né? Então, quando a gente fala do visão zero, em que parece algo utópico, muitas vezes, mas a gente tem, sim, condições de conseguir chegar lá através dessas mudanças de infraestrutura, atuando junto com fiscalização e campanha e tudo mais, mas a gente consegue sim lançar mão de modificar como a gente vê as nossas cidades para tornar elas mais humanizadas e mais seguras e mais confortáveis. Né? Ali, então, a partir de 2014, mais nenhum pedestre ou ciclista morreu nessa via. Então, o que se chamava antes, que eles chamavam lá de Boulevard da Morte, se tornou o tal do Boulevard da Vida, como comentado pelo prefeito. Né? Então, a gente vê justamente essa ideia de ruas completas, como a gente consegue aplicar a qualquer via, desde que a gente consiga dar a infraestrutura necessária para quem mais necessita ali, para as demandas existentes naquela via. Né? Agora eu vou passar de volta para o Batista. E agora, trazendo alguns exemplos de mudanças de desenho de Buenos Aires, que é uma cidade que está bem à frente, assim, no nosso cenário. Bom, para começar pela 9 de julho, né? Eu acho bem emblemática essa foto da esquerda, que mostra, acho que são mais de 10 faixas em cada sentido, né? Isso deve ser uma foto de 20, 25 anos atrás. E na direita é a mesma 9 de julho hoje, no trecho do Obelisco, em que, acho que está um pouco escura a foto, mas é possível ver que hoje passa, tem um que eles chamam de metrobus, né, um corredor de ônibus, quase um BRT. Tem também em verde, cortando uma ciclovia que eles fizeram na transversal agora. Então a via que antes era totalmente dedicada para o carro, hoje a gente já consegue ver diferentes cores nela e diferentes, enfim, foco para diferentes modos de transporte. Claro, na infraestrutura.
Um exemplo muito legal de Buenos Aires são essas ciclovias na Avenida Córdoba e Corrientes, que foram feitas durante a pandemia. A foto da esquerda, dá para ver o antes e depois, né? É uma avenida também bem larga, de umas 5, 6 faixas. Em cima, vocês podem ver, antes tinha muito estacionamento, que nem era permitido, mas as pessoas estacionavam mesmo assim. E esse estacionamento foi removido e substituído, toda a faixa se tornou uma ciclovia unidirecional super larga. E essa ciclovia faz um binário com a outra avenida, que é, no caso, a Corrientes. Então, ficou um binário de ciclovias unidirecionais. E tá com um fluxo muito, muito intenso agora, funcionou super bem. Grande parte da malha cicloviária de Buenos Aires era até então em vias menores. Então agora eles estão fazendo esse movimento de colocar ciclovia nas principais avenidas, que são as mais polêmicas, mas também são as rotas mais diretas, né? Então isso mostra uma postura da cidade em encarar a bicicleta como um modo de transporte e não como lazer, enfim, né? Porque tu tá, de fato, colocando a infraestrutura onde as pessoas que utilizam, né, na sua rotina vão passar. Essa imagem também, mais uma essa é em Córdoba também, mostra como essa oportunidade da ciclovia ela pode ser aproveitada já para fazer várias adequações de desenho. No canto superior esquerdo ali dá para ver como era antes esse cruzamento em Y que tem. E embaixo, como a ciclovia hoje se bifurca, mas para tornar essa bifurcação da ciclovia possível, é mesmo lugar a foto, assim, embaixo ali à esquerda e aqui na direita, eles fizeram diversas ilhas de segregação, ilhas para os pedestres na travessia, ilhas para os ciclistas no outro lado. Então, ordenaram muito mais o fluxo, que antes era algo bem caótico, assim. E, por fim, essas fotos também ficaram bem escuras, mas essa é uma outra interseção, e eu acho que isso é importante para mostrar essa questão das extensões de calçada com tinta e balizadores, como isso é algo muito efetivo para tornar as vias mais acalmadas, porque no momento em que tu faz essa dieta da via, né, estreita ela, os veículos acabam quase que automaticamente diminuindo a velocidade quando chegam nas interseções que são os pontos mais críticos. Então, essa foto também, pena que tá escuro, mas é de um ponto em que passa uma ciclovia pela via, então eles colocaram, além da ciclovia, aproximaram as faixas de travessia das linhas de desejo mais próximas interseções, colocaram uma lombada também, até com uma lombada de material de plástico mais leve, que pode ser reutilizável, que não dá para ver direito ali. Então fizeram todo um tratamento para fazer um acalmamento da interseção e, enfim, dá para ver que é uma interseção pensada para todos os usuários, não só para os carros, né? A gente chega aquela interseção e vira um mar de asfalto. Bom, e por fim, para fechar, a pergunta final é qual a cidade que queremos amanhã, né? E daí, infelizmente, tem essa foto aqui de Porto Alegre, da rodoviária, às 6 da tarde. Até acho que numa outra fala a gente perguntou, né, qual... E essa da direita aqui, que é, acho que agora Paris, na pandemia, que eles implementaram mais de 300 quilômetros de ciclovias. E, enfim, até a pergunta que eu tinha feito, acho que numa outra palestra, era em qual dessas ruas vocês preferiam ter um apartamento, né? E abrir a janela de manhã cedo e olhar para o trânsito. E, enfim, acho que essa é um pouco da ideia, né? E também é sempre importante essa questão, né? Essa questão de ciclistas versus carros e transporte coletivo versus espaço para os veículos, que um ciclista é um carro a menos nas vias, uma pessoa que opta pelo transporte coletivo, se possível, também não vai estar utilizando o carro. Então, além de toda a questão de conforto, de sustentabilidade, a gente está tornando o sistema de mobilidade como um todo mais eficiente, né? Acho que isso é super importante e está alinhado com o conceito de ruas completas. Acho que é isso, pessoal. Acho que esse é o último slide. Obrigado. Desculpa tomar o tempo demais de vocês aí. Valeu, brigadão.